Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E esse é um canal para uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, uma pessoa moderna, de mente aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia, tá bom? Então, hoje eu quero dedicar esse vídeo a uma data que passou alguns dias atrás aqui em Israel, aí no Brasil, no mundo todo, e eu quero chegar até o sacrifício de Jesus na cruz. Olha só, veja, acompanha comigo essa minha reflexão. Então, a data que foi marcada há alguns dias atrás foi o 27 de janeiro, que é um dia mundial da recordação das vítimas do Holocausto. Essa data, o 29 de janeiro, ela está relacionada ao 27 de janeiro de 1945, que foi quando as tropas aliadas libertaram o campo de concentração de Auschwitz, que foi o maior campo de concentração da Europa nazista e que simbolizou todo aquele genocídio. E a gente sabe então que o termo usado para denominar aquele terrível acontecimento, aqueles terríveis anos, 39 até 1945, é o termo Holocausto. E eu quero mostrar para você a origem bíblica desse termo. É uma coisa legal, quer dizer, o dia é muito triste, lógico, mas vamos aproveitar e fazer um aprendizado aqui. E eu quero mostrar para você, fazer uma linha de pensamento que vai desde a origem desse nome, as discussões que tem sobre esse nome baseados na Bíblia, e eu quero chegar até o sacrifício de Jesus na cruz. Olha só, acompanha comigo. Bem, vamos começar pelo seguinte: na época bíblica, incluindo o século I, a época de Jesus, existia em Jerusalém um templo no centro da Cidade Velha. Tinha o que hoje nós chamamos de Cidade Velha, que era o templo judaico de Jerusalém, exatamente onde hoje está a cúpula dourada muçulmana. E nesse templo, a gente sabe, pela própria Bíblia, a gente sabe que ali aconteciam diferentes tipos de sacrifícios a Deus, e eles não eram iguais, tinham diferentes tipos. Então, por exemplo, tinha um sacrifício que as pessoas, especialmente os agricultores, quando eles colhiam as primícias, as primeiras plantas, frutos que apareciam na terra, levavam para o templo e em sacrifício eles ofereciam para a classe sacerdotal, que consumia, aquilo sustentava a classe sacerdotal. Muito bem, tinham outros tipos de sacrifícios que era o seguinte: se levava para o templo, metade era queimada no altar para Deus e metade ficava com a classe sacerdotal, de novo, dava sustento à classe sacerdotal. E tinha um tipo de sacrifício que ele era totalmente queimado, não ficava nada para a classe sacerdotal. E esse sacrifício, a Bíblia em hebraico, no Pentateuco, no Antigo Testamento, chama esse sacrifício de olá. Olha, eu estou colocando aqui na tela em hebraico. Olá. Olá quer dizer, então, o sacrifício totalmente queimado no Templo de Jerusalém. Muito bem. Cerca de 250 a.C., a Bíblia, que existia na época, o Antigo Testamento, ele é traduzido ao grego. E todas as palavras hebraicas ganham palavras gregas e que vai influenciar muito, vai ter um grande impacto essas palavras gregas. E o olá, esse sacrifício totalmente queimado, ele é traduzido para o grego, e essa versão a gente sabe da Bíblia, a Bíblia grega que surge mais ou menos 250 a.C., é chamada a Septuaginta. Na Septuaginta, então, em grego, a palavra hebraica olá recebe a tradução de holocaustos. E por que isso? Porque holos, em grego, quer dizer inteiro, e kaustos quer dizer queimado, totalmente queimado. Também é uma boa tradução. Muito bem, os séculos passam e nós agora chegamos já quase na época moderna, que a Bíblia vai ser traduzida para o inglês. E é uma tradução muito clássica, muito importante, que é a tradução do King James, a tradução do Rei James,
para o inglês. E quando os tradutores chegaram nessa palavra holocaustos em grego ou olá em hebraico, os tradutores decidiram manter a palavra. Então ela foi traduzida no inglês como Holocaust. Então toda vez que aparece no original hebraico a palavra olá, que foi traduzida para o grego como holocaustos, em inglês é Holocaust. A gente sabe que a tradução para o inglês influenciou muito os missionários de língua portuguesa. A Bíblia em português ela foi muito influenciada pela tradução inglesa. Então, quando os tradutores viram lá o Holocaust em inglês, traduziram para Holocausto. Então, toda vez que você lê a Bíblia e aparecer a palavra holocausto, é a tradução desse sacrifício totalmente queimado. Muito bem, e entre os sobreviventes de Auschwitz estava lá uma pessoa muito importante, que depois vai se tornar um escritor, e ele vai inclusive ganhar o prêmio Nobel, que é o Elie Wiesel. E Elie Wiesel escreveu um livro muito impactante. Alguns livros ele escreveu sobre o Holocausto, mas eu até aproveito e recomendo para você, que é um livro que está traduzido para o português, chama A Noite, ou apenas Noite, de Elie Wiesel, tá bem? E ele é o Elie Wiesel que ele traz esse termo Holocausto como símbolo do massacre nazista, especialmente pelos fornos crematórios que existiam em Auschwitz, que as vítimas elas não eram mais sepultadas, elas eram queimadas. Então ele colocou esse nome, fazendo essa ligação, então, e esse nome se consagrou e foi usado. Agora, algumas pessoas começaram a não gostar desse nome. Por quê? Porque se o Holocausto, aqueles judeus mortos e queimados naqueles massacres, se é alguma coisa, faz uma ligação religiosa com o que acontecia no Templo de Jerusalém, bem, então o que são os nazistas? Os sacerdotes foram eles que fizeram esse sacrifício, então ficou uma coisa complicada, especialmente, eu estou falando aí, especialmente num ambiente como o nosso, de pessoas inteligentes, modernas, que estão discutindo esses termos, tá bem? Então, pro povão aí, essa discussão aí não existia, mas eu estou trazendo aqui para nós, para a gente, porque aqui é o nosso ambiente para isso mesmo. Então começaram a surgir algumas vozes dizendo, não, esse termo não é legal, holocausto. Então surgiu, especialmente aqui em Israel, uma nova alternativa de nome que eu acho que talvez você tenha escutado também, que é Shoah. Shoah, eu coloquei aqui, olha, na tela o termo em hebraico também, Shoah, é um termo bíblico também, que ele aparece, veja só, eu trouxe aqui, eu vou ler aqui, olha, no livro de Sofonias, do profeta Sofonias do Antigo Testamento, no capítulo 1, no versículo 15, está escrito o seguinte, aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de destruição, e essa destruição em hebraico é Shoah. E também aparece em outros momentos da Bíblia em hebraico, vou trazer mais uma só, olha, Salmo 35, no versículo 8, está escrito o seguinte, sobrevenha inesperadamente a destruição. E destruição no hebraico é Shoah. Então esse é um termo que também se consagrou, acho que você deve ter escutado por aí, Shoah. E inclusive tem um documentário excelente do Claude Lanzmann, um documentarista francês que chama Shoah, que é um marco assim do Holocausto no cinema. Então se tem uma recomendação de filme, confere aí o filme Shoah do Claude Lanzmann. Agora, então se consagrou o nome Holocausto e se consagrou o nome Shoah. Agora, entram em cena agora os judeus ortodoxos. E para os judeus ortodoxos, tudo que aconteceu na época nazista, para eles não foi um evento único na história, separado, que os termos então Holocausto e Shoah mostram, né? Quer dizer, criaram um termo específico para esses eventos. Então,
Para os judeus ortodoxos, isso não está correto na concepção deles, tanto que eles nem ligam, nem comemoram o 27, ou seja, marcam, lembram o dia 27 de janeiro. Então, para eles, para o judeu ortodoxo, o que aconteceu na Alemanha nazista foi mais uma digamos assim, das destruições que aconteceram na história judaica, não diferente de outros, assim, ou seja, mais potente, com mais vítimas, sim, mas não diferente do ponto de vista assim espiritual das outras do passado. Então, o que faz os judeus ortodoxos? Olha, eles marcam todas essas datas tristes do calendário judaico, eles marcam num dia, que é no dia 9 do mês hebraico Av, que costuma cair em julho. Nesse dia, os judeus ortodoxos fazem um jejum, vão nas sinagogas em luto e lembram a destruição do primeiro templo de Salomão, a destruição do segundo templo pelos romanos, perseguições que aconteceram na Europa e também o Holocausto. Também. Então eles não diferenciam, e eles têm um nome para isso, eles chamam de Hurban. Hurban, em hebraico, quer dizer uma destruição muito forte que abala as estruturas. Isso é o termo Hurban. Ele vem da palavra Herev, em hebraico, que é espada. Então, e eles chamam de Hurban. Então, eu quis trazer para você essa discussão que acontece sobre esses termos. E agora eu quero dar, então, um passo além. E eu quero fazer tudo isso uma ligação, apesar que não direta, mas eu acho que uma ligação interessante sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E acompanha comigo uma coisa, olha só. Na época bíblica, as pessoas, quando elas queriam agradecer a Deus, ou elas queriam se desculpar a Deus, elas não faziam orações, não era assim que você fazia. Você tinha que ir no templo de Jerusalém, eu estou falando na época do Antigo Testamento, incluindo o século I, a época de Jesus. Então as pessoas iam no templo de Jerusalém e faziam sacrifícios ali de animais, de ofertas, ou de plantas também, ou ofereciam dinheiro também, isso tudo era sacrifício, para Deus naquele lugar, no templo de Jerusalém. Mas vamos focar então no sacrifício de animais que se faziam. Naquela época se faziam sacrifícios de animais, hoje para nós é uma coisa assim, absurda, mas era a mentalidade da época, que era muito forte, inclusive na época de Jesus era uma coisa aceita. E isso está ligado, olha só, eu vou abrir o livro de Levítico, no capítulo 17, no versículo 11, está escrito o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, eu vos dei o sangue para que seja espargido sobre o altar como expiação pelas vossas almas. É pelo sangue que se faz a expiação, porque o sangue é a vida. Baseado nisso, na época de Jesus, tanto um pedido de desculpas ou um pedido de agradecimento a Deus, ou um agradecimento a Deus, era através de sangue, era através de sacrifícios de animais. Tanto isso é verdade, inclusive no século I, que em Lucas ele nos traz o seguinte: o Evangelho de Lucas nos mostra, no capítulo 2, nos versículos 22 a 24, que quando Jesus nasce, os seus pais levam um sacrifício para Jerusalém, para o templo, para agradecer pelo nascimento de Jesus. E olha só, eu vou ler. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de pombinhos. Ou seja, eles também levaram um sacrifício de um animalzinho para o templo de Jerusalém. E isso nos leva a quê? Nos leva ao seguinte: quando Jesus é crucificado, o cristianismo quer entender o significado da cruz, porque realmente foi isso. A gente faz um outro vídeo sobre isso, não vamos entrar nesse tema específico, mas o Jesus na cruz, ele é entendido pelo cristianismo como o maior dos sacrifícios e o último sacrifício necessário. Tanto que depois do sacrifício de Jesus na cruz, o cristianismo não precisou mais de sacrifícios.
E isso por quê? Qual que é o tema aqui? O tema é o seguinte: aquelas pessoas que viram Jesus na cruz, os primeiros cristãos, eles vinham do judaísmo e eles entenderam que aquele sacrifício na cruz, a crucificação de Jesus era um sacrifício. E por que um sacrifício supremo? Porque era um sacrifício para toda a humanidade, para expiar os pecados da humanidade. Ou seja, o Jesus na cruz foi entendido como um sacrifício para a humanidade. Isso quer dizer o quê? Porque se você explica, se você é um cristão, explicar a sua fé para digamos, um budista lá do Tibete, e explicar que o mestre precisou ser sacrificado na cruz para expiar, para tirar os pecados, ele não vai entender, provavelmente ele não vai entender, até que você explique melhor. E especialmente até que você abra o mundo do Antigo Testamento para que se entenda que se você queria expiar um pecado, era pelo sangue, era pelo sacrifício. Então, por isso que o sacrifício a crucificação de Jesus foi entendida como um sacrifício e era necessário esse sacrifício, esse grande sacrifício na cruz, para expiar um grande sacrifício, um grande pecado, que era o pecado original. Tá bem? Então, olha só, viemos desde essa data, que se marcou há uns dias atrás, até a cruz. Então, espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário, foi uma grande jornada que a gente fez aqui, hein? Então, espero que você tenha gostado, acompanhado. Deixa um comentário, é sempre legal. Se você gostou, deixa um like para o YouTube entender que é um vídeo que deve ser difundido, tá bem? E eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu na nossa comunidade, não deixa de se inscrever nesse endereço que aparece na tela, www.terradabiblia.com. Assim você não perde nenhum aviso meu, nenhum vídeo meu, nenhuma live minha e nenhum curso meu que eu também eventualmente ofereço, tá bom? Legal, e quando você se inscreve na nossa comunidade, eu te dou 2 presentes, veja lá. E você pode se descadastrar a hora que quiser, tá bom? Legal, então eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, que ficou até o final. E eu quero te desejar aqui da Terra Santa muita paz, muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo.